da Pedra do Cavalo, do biênio 2023-2025, do Auditório 4, módulo 6, da Universidade Estadual de Feira de Santana. A área de proteção ambiental do Lago Pedra do Cavalo abrange os municípios de Feira de Santana, Antônio Cardoso, Santo Estevão, Cabaceiras do Paraguaçu, Governador Mangabeira, Muritiba, São Félix, Cachoeira, Conceição da Feira e São Gonçalo dos Campos, ou seja, Feira de Santana e uma parte significativa do Recôncavo Baiano. Está situada no entorno do Lago Pedra do Cavalo e a gente vai conversar agora sobre esse evento e também sobre as potencialidades de Pedra do Cavalo com Márcio Pimentel. Ele é gestor de Unidade de Conservação APA Pedra do Cavalo e membro da comissão organizadora do evento. Márcio, bom tê-lo aqui conosco, agradecer a disponibilidade de vir bater esse papo com a gente. E eu queria falar sobre esse evento, né? Qual a importância de um evento desse, o que é que deve ser discutido, que pontos devem ser discutidos nesse evento que acontece amanhã. Um ótimo dia, é sempre muito bom recebê-lo aqui, tá? Bom dia, Fernando Moreira e toda a sua equipe aqui nos microfones da Princesa FM. Bom, como você já falou um pouco da APA Pedra do Cavalo, a reunião terá aquele rito normal de uma reunião, né, com abertura, informes e outras coisas, leitura de ata, e terá duas palestras importantes, né? Uma será a análise da evolução temporal do uso e cobertura do solo da APP e da APA Pedra do Cavalo, né? Apresentada pelo mestre Higino Batista Ferreira, e terá também uma palestra importante que será Biodiversidade e Modelagem Ambiental em Área de Proteção Ambiental, ministrada pelo Dr. William Moura de Aguiar, né? Além de outros temas que nós vamos discutir, porque a questão ambiental está sempre em voga atualmente, né? Tantos problemas ambientais, mas também tem soluções ambientais aí para a gente discutir. Pois é, e na prática, quando a gente fala do Lago Pedra do Cavalo, claro, é um projeto que envolve questões ambientais. O que é que na prática, qual a sensação que vocês têm em relação à preservação de fato do Lago Pedra do Cavalo, a área de proteção ambiental e a própria conscientização das pessoas? Como é que você entende essa questão? Bom, falar do lago tem que fazer alguns dados antes, né? O Lago Pedra do Cavalo é formado principalmente pelo rio Paraguaçu, né? Tem o seu barramento lá entre o município de Cachoeira e São Félix, e também represa até Feira de Santana no leito do rio Jacuípe, né? É um lago muito grande, é o maior lago estadual. Você pode estar em Sobradinho, mas Sobradinho é um lago federal. Estadual, maior, Pedra do Cavalo, né? Abastece em torno de 6 milhões de pessoas. Em Feira de Santana, RMS, região metropolitana de Feira de Santana, Salvador, região metropolitana de Salvador, né? Muita gente. Tem uma área de 186 km² de água. É muita água, né? Eu já fiz algumas inspeções no lago aí, 15 dias a gente não consegue percorrer nem a metade do lago de barco, pra você ter ideia. E assim, essa APA foi criada em 1997 com o objetivo de preservar a qualidade da água desse lago, que é a água que nós bebemos, né? Então a gente tem que cuidar dessa água. E nos últimos anos a gente tem visto até com certo alento uma redução, assim, pelo menos de queimadas, desmatamentos na unidade de conservação, né? Também tem sempre batendo na mesma tecla, né? Um dia a gente consegue alguns resultados. E as pessoas entendem isso, né? Que o lago é importante e a gente tem que preservar essa água, evitar poluição, tanto de resíduo sólido quanto de esgotamento sanitário, né? Que é o que tem mais, principalmente na região de Feira de Santana aqui e região de Riachão do Jacuípe. E tanto que você vê a qualidade da água no lago aqui no Jacuípe é diferente da água lá do Paraguaçu. Lá é bem mais limpa a água, né? Que a carga de esgoto é bem menor. Mas a gente sempre vem trabalhando para tentar minimizar ou resolver esses problemas ambientais, né? Bom, e sempre que a gente fala do Lago Pedra do Cavalo, volta e meia vem à tona a discussão de explorar mais as potencialidades que ali a gente tem, né? Das pessoas mesmo, de fato, aproveitarem aquilo ali. A gente, por exemplo, aquilo pode ser utilizado para a prática de esportes aquáticos. A gente tem muito pouco em relação a isso, a própria navegabilidade que existe por ali, mas tudo isso tem dois lados, né? Tem essas potencialidades para serem aproveitadas por um lado, e tem aquela questão de quanto maior for a presença do humano, maior a chance também de poluição, maior a chance de não preservação, de não garantia, né, dessa área de proteção ambiental estar de fato preservada. Como é que você entende essa questão? Como é que vocês entendem o aproveitamento hoje das potencialidades dali versus a preservação também dali? Dá para fazer sem prejuízo?
Tem como sim, desde que se siga a legislação ambiental federal, estadual e municipal. Porque hoje as pessoas gostam muito de empreender, mas sem o licenciamento ambiental. Quando você licencia de forma correta, é possível sim você conciliar atividades econômicas, desenvolvimento com a preservação ambiental. Falando das potencialidades, você citou algumas, eu citei algumas também, que tem algumas cidades. Tem resorts que já tem na beira do lago, lá em Conceição da Feira. Verdade. Em Santo Estevão, por exemplo. Já tem, a gente pode explorar campeonatos de pesca esportiva. Que você pega e solta o peixe, não prejudica o meio ambiente, desde que você faça de forma correta. Turismo religioso, né? Temos aqui a igreja de Santa Luzia, uma igreja centenária, que pouca gente conhece, poderia se explorar. Competições de natação, de travessia, também a gente poderia explorar aqui. Canoagem, né? Então, vários esportes ligados à água a gente pode explorar. E aí é aquela coisa, né? Tem que fazer de forma correta. Eu vou dar só um exemplo aqui de um empreendimento que tem na beira do lago que funciona. Por exemplo, o Alphaville aqui em Feira de Santana. Ele foi licenciado pela prefeitura e pelo INEMA na época. Então, o Alphaville, na área total dele, ele tem 33% de APP, área de preservação permanente. Então, você pode sim implantar um empreendimento imobiliário daquele porte e você preservar o meio ambiente concomitantemente. Então você pode fazer com todos os empreendimentos dessa forma, né? O condomínio tem até uma marina ali, se eu não me engano, né? Tem uma marina, foi licenciada recentemente pela prefeitura, mas dentro dos parâmetros legais da legislação ambiental, tem a compensação ambiental que eles fazem, porque tem a marina, não é proibido ter marina. Imagina um lago desse tamanho, você não pode ter uma embarcação. Então a gente libera as marinas tranquilamente, desde que você tenha o rito ambiental correto. Os piers têm que ser flutuantes, né? A gente não permite de alvenaria, mas é possível sim ter marinas e piers em vários locais do lago, como tem realmente. E o Lago Pedra do Cavalo é de uma beleza, assim, espetacular, né? Eu acho que eu gostaria que mais pessoas conhecessem, porque eu tenho certeza que muita gente que mora em Feira de Santana, que está aqui do lado, não conhece o Lago Pedra do Cavalo. Quem já teve a oportunidade, aí tem o Henrique que está sempre falando com a gente aqui, que pedala, que tem umas trilhas bacanas ali, já tive ali pedalando por ali, né? São vistas espetaculares. Tempo atrás, tive a oportunidade também, a gente tem o Pouso do Jacu ali, que é, né, já antigo, de muito tempo, do sogro, né, já falecido, da nossa querida Norma Lacerda, e tempo atrás o pessoal tinha um roteiro ali enorme, né? Não sei se está acompanhando a gente, que a gente fez ali, bacana também, né? Um roteiro, né, da embarcação que passava por ali, tinha até uma ilhazinha ali que as pessoas paravam para tomar banho. Ou seja, potencialidades não faltam, né? Poderia ser, eu queria ouvir até a sua sensação sobre isso, mas eu tenho a sensação de que bem explorado ali poderia ser um dos principais, se não o principal atrativo de uma cidade como Feira de Santana e cidades circunvizinhas ali, né? É um ponto interessante. Alguns eventos que poderiam ocorrer aqui em Feira de Santana não ocorrem justamente por falta de estrutura, tanto para você chegar ao lago quanto você de hospedagem, né? Aí o pessoal se desloca para Santo Estevão, que hoje é o melhor município em termos do Lago de Pedra do Cavalo, com a melhor estrutura para receber visitantes, né? Então acaba se deslocando para lá. Aí você falou da questão do ciclismo. A APA Pedra do Cavalo, ela tem uma largura de 2 quilômetros, né? Ela começa na margem do lago e se estende por 2 quilômetros. Todo o roteiro da APA, o setor da APA, poderia ser explorado também por ciclismo, que é uma atividade de baixo impacto ambiental. Moto já é diferente, né? As motos estragam muito o meio ambiente, mas o ciclismo não. O ciclista é um defensor do meio ambiente, né? Como os pescadores profissionais também. Então, outra atividade poderia se explorar muito para ir nos mirantes que tem no lago, os locais bonitos, em São Gonçalo dos Campos, aqui em Feira de Santana, lá no Mergulho, em Santo Estevão, em Cabaceiras. Tem vários locais de beleza cênica interessante no lago que realmente são pouco explorados. Mas aqui é até uma forma de o pessoal conhecer mais. Até lhe agradeço o espaço aqui para a gente tá falando para milhões de pessoas aí hoje com a advento da internet, né? E o pessoal realmente venham conhecer o Lago de Pedra do Cavalo, porque tem muita coisa bonita, venham de forma consciente para não poluir, né? Mas venham conhecer, que é bem interessante mesmo. Em relação a casas comerciais, você falou aí de um resort, inclusive, né? Na região de Santo Estevão. Né? A gente tem, volta e meia a gente ouve falar alguém, vamos comer um peixe no Rio, né? Como é que tá a exploração comercial no entorno do Lago Pedra do Cavalo e o quanto que tem potencial para isso também? Eu posso citar os principais pontos. Tem os pontos aqui da Ponte do Jacuípe, aqui em Feira de Santana, tem o Porto Castro Alves lá em Santo Estevão. Do outro lado, em Cabaceiras do Paraguaçu, atravessando a balsa, também tem bares em Conceição da Feira, em 3 pontos do município. Tem também
lá em Dona Maria, lá na Chavante. Então, potencial tem. A gente tem que se fazer um trabalho com esses empreendedores para melhorar a qualidade do atendimento, a questão do lixo do esgoto sanitário, né? Porque não pode ser jogado no lago, e também o resíduo sólido. Mas tem potencial para mais bares ainda, desde que seja tudo, né, dentro da legislação ambiental correta. Concordo com você. Ainda pode ter potencial para mais ainda. Agora, essa legislação ambiental, burocraticamente falando, é algo difícil de se conseguir, é algo que, por exemplo, quem agora está ouvindo a gente tem uma área próxima ali, ou tem a possibilidade de fazer um restaurante ou qualquer outro empreendimento ali às margens. Qual o trâmite burocrático para isso acontecer? E é algo que é de fácil acesso ou algo que demanda um certo tempo também? Bom, um exemplo claro é o que está acontecendo em Santo Estevão. Santo Estevão, os bares são todos, a maioria dentro do lago, o que não é permitido. Então a prefeitura, né, subiu os bares, fez um mega complexo de entretenimento lá dentro da APP de 100 metros, que no caso da prefeitura é possível, porque ele pode fazer como utilidade pública, né? E aí a gente fala o seguinte: as prefeituras deveriam tomar mais frente desse processo e tentar regularizar esses bares que estão ilegais, né? E já fazer espaços legalizados para outras pessoas irem se instalar. É possível sim, a legislação permite, tem uma certa flexibilidade quanto a isso, porque a gente não pode ter um lago desse sem exploração, né? Não pode ter um lago desse sem ter um bar, um restaurante na beira do lago para a gente fazer o nosso lazer, né? E é importante isso porque se a gente tem da iniciativa pública, como é o caso de Santo Estevão, como pode ser feito aqui em Feira de Santana, como pode ser feito em São Gonçalo e todos os municípios que compreendem ali, né, o Lago Pedra do Cavalo, a gente tem a garantia do respeito às normas e ao mesmo tempo pula essa etapa burocrática, né? Pula essa questão que eu falei de uma pessoa que quer colocar ali um empreendimento e muitas vezes ter que preencher uma série de requisitos e documentos e tudo mais que às vezes até por falta de conhecimento jurídico, ou vamos lá, a pessoa acha, não, às vezes nem começa o processo, isso aqui vai dar trabalho, isso aqui já sei que não vai ser viável. Se vem da iniciativa pública, isso também facilita muito o processo, né? Com certeza, porque a prefeitura tem um arcabouço até técnico e jurídico bem mais robusto do que uma pessoa particular, né? Então as prefeituras poderiam tomar essa frente. E alguns exemplos também ocorrem, por exemplo, em Conceição da Feira, só na base da conversa que nós já tivemos com alguns proprietários de bares, eles já melhoraram a condição, já tiraram os bares dentro do lago, né? Já melhoraram a questão da coleta de lixo. Então, muito diálogo também resolve. Eu sou muito da questão do diálogo, né? Fiscalização, só quando a pessoa realmente infringe todas as normas, a gente vai lá e pune, mas eu acho que o diálogo é bem interessante. E a prefeitura poderia aproveitar o último Código Florestal, ele trouxe um artigo, esse artigo fala sobre possibilidade de construção de baixo impacto em áreas de APP, que são áreas de preservação permanente, né? No caso do nosso lago aqui são 100 metros de área de preservação permanente. Ela começa na cota 124 até onde a água pode chegar ao nível máximo e são 100 metros lineares. Então se permite alguns usos de acordo com o Código Florestal, que a gente segue o Código Florestal, né? Além da nossa lei estadual. Então as prefeituras poderiam se debruçar nesse artigo e regularizar esses bares que estão irregulares e fazer espaços novos para outros bares virem se instalar. E outros empreendimentos também, né? Pois é, estamos em período eleitoral, fica a dica para os candidatos a prefeito da região toda aí, né? Daqui de Feira de Santana, da região toda que compreende o Lago Pedra do Cavalo, que isso sai do mundo das ideias, porque volta e meia a gente ouve, né? Algum político falar da potencialidade daquilo, da importância de fazer aquilo, mas efetivamente na prática a gente não vê de fato um interesse tão grande de se debruçar sobre aquilo e fazer aquilo e levar a população para aproveitar aquela região e, enfim, fazer tudo de forma consciente, né? É realmente muito importante. Falando sobre o evento, para a gente fechar, o evento acontece amanhã. Eu queria que você falasse o público-alvo, quem pode participar do evento. Acontece na UFES, é um evento gratuito, né? Nossas reuniões são abertas, né? Ao público, quem quiser pode participar, já são todos convidados de antemão. E o nosso conselho é um conselho muito atuante, né? Ele é formado pode ter até 60 membros, são 3 segmentos. Ele é tripartite, porque ele pode ter 3 segmentos e paritário. Cada segmento tem 20 assentos no conselho, né? Podem ser empreendedores locais, pode ser setor público, municipal, estadual ou federal, e pode ser sociedade civil organizada.
ONGs, associações, sindicatos que formam esse conselho. E como é essa composição hoje? Ou ela é 20-20. Hoje ela está com, pode ter até 20 de cada um. Hoje ela está com 7 da sociedade civil organizada, está com 10 do setor público e 9 do empreendedor local. Né? Ou seja, há espaço ainda para participação. Há espaço, né? E temos a gente está em vias de inserir mais, acho que 9 entidades dos 3 setores, esperando só sair no Diário Oficial do Estado, que tem que ser tudo regular, né? E a reunião vai acontecer amanhã, como você já falou, a partir das 8 horas, é na nossa previsão, né? Lá na UFS. Então estão todos convidados e a gente, quem for lá, vai conhecer mais um pouco da APA Pedra do Cavalo. Márcio, amigo, bom recebê-lo aqui, bom falar sobre o Lago Pedra do Cavalo, é um assunto que me interessa bastante, porque eu vejo um potencial muito grande dali, eu vejo um potencial inexplorado, né? Muito pouco explorado diante do que a gente tem ali para ser explorado em benefício da população, seja para um lazer, seja para atividade comercial, seja para atividade esportiva. A gente tem uma joia que a gente não sabe lapidar essa joia. A gente não se debruça sobre compõe o Lago Pedra do Cavalo. Então é uma discussão sempre importante de acontecer. Fica a dica para os senhores candidatos a prefeito de toda a região aí, né? De conhecer um pouco sobre aquilo, enfim, quem sabe projetos a respeito daquilo, né? Já que todas as cidades aí, algumas devem ter novos prefeitos, né? Pelos próximos 4 anos, outras renovando o mandato ou não, mas é sempre uma oportunidade da gente levantar essa discussão. Bom falar contigo, agradecer sua presença aqui, viu, Márcio? Pronto, é só para finalizar. Recentemente eu estive na cidade de Palmas, na capital do Tocantins, Sim. E lá tem um lago muito grande, semelhante ao nosso, e me impressionou o tipo de organização que a prefeitura de Palmas faz na beira do lago, né? Tudo licenciado. Eu tirei até algumas fotos, né, para apresentar aos conselheiros, para a gente ver que é possível ter atividade sem você prejudicar a água do lago, prejudicar o meio ambiente, né? Eu que agradeço o espaço, estou à disposição. Se você quiser novamente, a gente pode voltar aqui em outra oportunidade, falar um pouco mais, escolher algum tema mais específico da APA para a gente falar. Com certeza. Agradeço e um bom dia para todos. Maravilha, conversamos então com o Márcio Pimentel, ele é gestor da unidade de conservação APA Pedra do Cavalo e membro da comissão organizadora do evento que acontece amanhã, que é a 6ª reunião ordinária do Conselho Gestor da Área de Proteção Ambiental do Lago Pedra do Cavalo, biênio 2023-2025. Acontece no auditório 4, módulo 6, da Universidade Estadual de Feira de Santana, a partir das 8 da manhã. 7 horas e 28 minutos, 7h28, nós vamos ao intervalo comercial. A gente volta já já.